O que é lixo? Para a maioria de nós, lixo é aquilo que não serve mais. É o resto. É o descartável. É aquilo que jogamos fora, fechamos o saco e esquecemos que existe no segundo seguinte. Quando algo vai para a lixeira, a história daquele objeto acaba. Ele deixa de ter propósito, ele deixa de ter valor. Mas, e se o lixo estiver respirando? E se o lixo tiver um coração que bate, mesmo que fracamente? E se o lixo tiver olhos que imploram, em silêncio absoluto, por uma única chance de ser visto? Em uma manhã fria de março, na cidade de Newark, Nova Jersey, a humanidade mostrou sua face mais sombria. Alguém decidiu que uma vida valia menos que um resto de comida. Alguém olhou para um ser vivo, um ser que sente dor, medo e fome, e decidiu que o lugar dele não era em um lar, não era em uma cama e nem mesmo na rua. O lugar dele era num saco plástico preto, no fundo de um compactador de lixo de um prédio de 22 andares. Esta história não começa com rabos abanando. Ela começa com a escuridão. Ela começa com o som aterrorizante de um corpo batendo contra o metal, caindo 19 andares em direção ao esquecimento. Mas o destino é curioso. Às vezes, é no lugar mais imundo, entre a sujeira e o descarte, que encontramos os diamantes mais puros. Prepare o seu espírito. Respire fundo, porque a história que você vai ouvir agora vai quebrar o seu coração em 1000 pedaços. E depois vai juntá-lo novamente mais forte do que nunca. Esta é a história de Patrick, o cão que foi jogado fora como lixo, mas que o mundo levantou como um rei. Dia 16 de março de 2011, véspera do dia de São Patrício. Newark é uma cidade dura. As pessoas estão sempre com pressa, sempre focadas em seus próprios problemas. Num complexo habitacional de grandes torres, a vida segue sua rotina mecânica. O zelador do prédio cumpria sua função. Era apenas mais um dia de trabalho. A tarefa era simples, embora desagradável: esvaziar a lixeira compactadora do prédio. Para quem não sabe, um compactador de lixo é uma máquina brutal. Ela recebe o lixo que os moradores jogam pelos dutos de seus andares, do 22º, do 20º, do 19º. Tudo cai num grande fosso escuro, onde uma prensa hidráulica esmaga tudo para economizar espaço antes que o caminhão de lixo leve tudo embora para o aterro sanitário. O zelador estava prestes a ligar a prensa. O caminhão já estava vindo. Segundos. A diferença entre a vida e a morte foi uma questão de segundos e de um movimento. Enquanto olhava para aquela montanha de sacos pretos, caixas de pizza engorduradas e detritos da vida humana, o zelador viu algo estranho. Um dos sacos se mexeu. Não foi um movimento brusco, não foi um rasgo, foi um movimento sutil, quase imperceptível, como um suspiro. O homem parou. Ele poderia ter ignorado, poderia ter pensado: deve ser um rato. Afinal, é lixo. Ninguém quer tocar no lixo. Mas algo em sua consciência o fez parar a mão antes de apertar o botão da prensa. Ele se aproximou. O cheiro era forte. O saco estava bem amarrado com um nó duplo, decidido a nunca ser aberto. Mas ele viu novamente. O saco estremeceu. Com uma faca, o zelador cortou o plástico preto. A luz do dia entrou na escuridão daquele saco pela primeira vez em horas, ou talvez dias, e o que o zelador viu o fez recuar em choque. Não parecia um cachorro, parecia um esqueleto coberto por uma pele fina e avermelhada. Não havia gordura, não havia músculo. Dava para contar cada vértebra da coluna. Dava para ver o formato do crânio perfeitamente desenhado sob a pele. O animal estava curvado em posição fetal, tremendo de frio, coberto de sujeira. Ele não latia, ele não tinha energia para latir. Ele apenas olhou para o zelador com olhos grandes, castanhos e aterrorizados. Olhos que diziam: por quê? Aquele cachorro, que deveria pesar cerca de 23 a 25 quilos, pesava apenas 8,5 quilos.
Ele estava literalmente morrendo de fome. E como se a fome não fosse tortura suficiente, seu dono o colocou em um saco e o jogou no duto de lixo do 19º andar. Ele caiu 19 andares, bateu nas paredes do duto, caiu sobre o lixo duro e sobreviveu. Ele ficou lá, no escuro, esperando ser esmagado pela prensa, e sobreviveu. O zelador, com as mãos trêmulas, pegou aquele corpo frágil, que parecia pesar menos que uma sacola de compras, e chamou ajuda imediatamente. Naquele momento, aquele cão sem nome deixou de ser lixo. Ele se tornou uma missão. Ele foi levado às pressas para a Sociedade Humana de Newark e de lá transferido para o Garden State Veterinary Specialists, um hospital veterinário de ponta. Quando ele chegou à mesa de exame, os veterinários, profissionais acostumados a ver coisas terríveis, ficaram em silêncio. Alguns choraram. Não havia palavras para descrever o estado daquele animal. Sua temperatura corporal estava tão baixa que o termômetro mal registrava. Ele estava em estado de choque profundo. Seus órgãos estavam começando a falhar. Eles olharam para o calendário. Era dia 16 de março. No dia seguinte, seria o dia de São Patrício, St. Patrick's Day, um feriado de sorte, celebração e renovação. Vamos chamá-lo de Patrick, disse alguém. Talvez, apenas talvez, a sorte dos irlandeses pudesse ajudar aquele menino. As primeiras 24 horas foram críticas. Patrick recebeu transfusões de sangue. Ele foi aquecido com cobertores térmicos. Ele recebeu fluidos intravenosos. Mas a medicina tem um limite. Você pode dar remédios, pode dar soro, pode aquecer o corpo. Mas você não pode forçar um ser vivo a querer viver. Quando um animal sofre tanta crueldade, às vezes ele desiste. O espírito se quebra antes do corpo. É o que chamam de olhar de entrega. Patrick tinha esse olhar. Ele não reagia, ele ficava deitado, imóvel, apenas existindo, esperando o próximo golpe. Ele tinha medo do toque humano. Imagine, as únicas mãos que ele conheceu foram mãos que o deixaram passar fome, mãos que o amarraram, mãos que o jogaram no lixo. Por que ele confiaria naquelas novas mãos? Mas a equipe do hospital, liderada pela administradora Patrícia Scavelli, fez um pacto. Eles não deixariam Patrick morrer sem saber o que era amor. Eles se revezavam. Sentavam ao lado da jaula dele, conversavam com voz suave, faziam carinho em sua cabeça ossuda, com cuidado para não machucar a pele fina. Você está seguro agora, Patrick? Ninguém vai te machucar. E então, aconteceu o primeiro milagre. Um pequeno movimento de cauda, tão leve que poderia ter sido um espasmo muscular. Mas não foi. Foi uma resposta. Patrick comeu o primeiro pedaço de comida sólida. Seus olhos, antes vidrados de medo, começaram a acompanhar as enfermeiras pela sala. A vontade de viver, aquela chama antiga e primitiva que existe em todos os cães, começou a queimar novamente. Ele decidiu lutar. Enquanto Patrick lutava pela vida no hospital, fora dali, o mundo estava em chamas. A história do cão no saco de lixo vazou para a imprensa. As fotos do estado esquelético de Patrick viralizaram na internet. Numa época em que as redes sociais estavam começando a mostrar seu verdadeiro poder de mobilização. Não era apenas tristeza, era fúria, pura e absoluta fúria. Como alguém poderia fazer isso? Quem era o monstro? A polícia de Newark investigou, e a resposta foi banal, o que tornava tudo ainda mais horrível. A dona de Patrick foi identificada, Keisha Curtis. Ela não era um gênio do crime. Ela não tinha um motivo complexo. Segundo relatos, ela simplesmente cansou do cachorro. Ela o deixou amarrado num corrimão por uma semana. Depois, parou de alimentá-lo. E quando ele ficou fraco demais, ela decidiu se livrar dele como se fosse um móvel quebrado. Ela alegou que não o jogou no duto de lixo, que apenas o deixou lá. Mas a evidência do saco amarrado contava outra história.
A revolta pública foi massiva. Pessoas de todo o mundo mandavam cartas, e-mails, doações. O hospital recebia flores, brinquedos e cobertores para Patrick todos os dias. Ele, que não tinha nada, agora tinha o amor de milhares de estranhos. Mas o público queria mais do que ajudar Patrick. Eles queriam justiça. As leis de crueldade contra animais em Nova Jersey, como em muitos lugares, eram brandas. A pena para o que foi feito com Patrick parecia uma piada de mau gosto. Foi aí que nasceu o movimento de Patrick. Pessoas foram às ruas. Camisetas foram impressas. Eu sou Patrick. Eles pressionaram os legisladores. Eles lotaram as audiências do tribunal. E eles venceram. O caso de Patrick levou à criação da Lei de Patrick em Nova Jersey, endurecendo as penas para negligência e abuso extremo de animais. Aquele cachorro esquelético que não conseguia ficar em pé estava mudando a legislação de um estado inteiro. Ele estava dando voz a milhares de outros animais que sofriam em silêncio. Enquanto os advogados brigavam nos tribunais, Patrick tinha uma batalha mais importante: aprender a ser um cachorro. A recuperação física foi impressionante. Em algumas semanas, as costelas desapareceram sob uma camada saudável de músculo. Seu pelo cresceu, uma pelagem tigrada linda, com uma mancha branca no peito. Ele ganhou peso. De 8 quilos, ele passou para 25 quilos. Ele se tornou um pitbull, ou mistura de raças, forte, robusto e bonito. Mas a recuperação mental, essa é mais difícil. Como você ensina um animal que foi torturado a confiar? Patrícia Scavelli, a administradora do hospital, e seu marido, o Dr. Thomas Scavelli, decidiram dar a Patrick um lar temporário, que logo se tornou permanente. Foi na casa dos Scavelli que Patrick floresceu. As primeiras noites foram difíceis. Ele tinha pesadelos. Ele acordava assustado. Mas, com paciência, ele descobriu coisas que nunca imaginou existirem. Ele descobriu a grama macia do quintal. Ele descobriu que a mão humana também serve para coçar atrás da orelha, não apenas para bater. Ele descobriu o sabor de um biscoito. E, o mais importante, ele descobriu que tinha o direito de ocupar espaço. Há uma imagem tirada meses após o resgate que resume tudo. Patrick está deitado na cama do casal Scavelli. Ele está esparramado, ocupando quase todo o colchão, com a barriga para cima, dormindo profundamente. Para um cão, dormir de barriga para cima é o sinal máximo de vulnerabilidade e confiança. Significa, eu sei que nada vai me atacar aqui. O cão do lixo agora dormia em lençóis de algodão egípcio. O rei tinha encontrado seu castelo. Patrick não guardou rancor. Essa é a lição mais humilhante que os cães ensinam aos humanos. Se fosse uma pessoa, Patrick teria crescido cheio de ódio, querendo vingança contra o mundo. Mas Patrick só queria brincar. Ele adorava outros cães. Ele adorava crianças. Ele recebia visitas com lambidas. Ele escolheu o amor. Ele escolheu deixar o passado no fundo daquela lixeira e viver apenas o presente. Muitas histórias de resgate terminam quando o cachorro é adotado e viveram felizes para sempre. Fim. Mas a vida real continua e a vida de Patrick foi longa. Os médicos diziam que, devido à desnutrição severa na juventude, ele poderia ter problemas de saúde graves e uma vida curta. Patrick, mais uma vez, provou que todos estavam errados. Ele viveu anos maravilhosos. Ele viu as estações mudarem mais de uma década. Ele correu na neve, rolou nas folhas de outono, tomou sol no verão. Ele envelheceu com dignidade. Seu focinho ficou branco. Seus passos ficaram mais lentos. Mas o brilho naqueles olhos, os mesmos olhos que o zelador viu no saco de lixo, nunca se apagou. No entanto, o tempo é o único adversário que não podemos vencer. Recentemente, em setembro de 2025, o mundo recebeu a notícia que ninguém queria ouvir, mas que todos sabiam que um dia viria.
Patrick, o cão milagre, descansou. Ele partiu pacificamente, cercado pela família que o amou por 14 anos. Ele não morreu sozinho no frio. Ele morreu quente, seguro e amado. Ele viveu muito além do que qualquer estatística poderia prever. Ele viveu o suficiente para ver as leis mudarem por causa dele. Ele viveu o suficiente para inspirar milhões de pessoas a adotarem animais de abrigo. A morte de Patrick encerra um capítulo, mas não encerra o livro. Porque Patrick não foi apenas um cachorro, ele foi um espelho. Quando olhamos para a história dele, vemos o pior da humanidade, a crueldade de quem o jogou fora. Mas também vemos o melhor da humanidade, a compaixão do zelador, a dedicação dos veterinários, o amor da família Scavelli e a luta de todos que pediram justiça. Hoje, quando você passar por uma lixeira na rua, não olhe com desprezo. Lembre-se de Patrick. Lembre-se de que a força não é sobre o quanto você pode bater. É sobre o quanto você pode apanhar, ser jogado fora, ser quebrado e ainda assim encontrar coragem para balançar o rabo e amar novamente. Patrick nos ensinou que nenhuma vida é descartável, que não existe causa perdida. Enquanto houver um sopro de vida, há esperança de um milagre. Ele perdoou a humanidade. A pergunta é: nós merecemos esse perdão? A única maneira de merecermos é garantindo que nenhuma outra criatura tenha que passar pelo que ele passou. O corpo de Patrick se foi, mas o espírito do cão milagre viverá para sempre em cada animal resgatado, em cada lei de proteção e em cada um de nós que decide não virar as costas para quem sofre. Durma bem, Patrick. Você não é mais lixo. Você é e sempre será a nossa maior lição de amor. Se a história de Patrick tocou a sua alma, se você acredita que todo animal merece uma segunda chance, por favor, compartilhe este vídeo. Vamos fazer com que a mensagem dele chegue a todos os cantos do mundo. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que transformam vidas. E me diga nos comentários, qual é o nome do seu animal de estimação que mudou a sua vida? Eu quero conhecer a história de vocês. Obrigado por assistir. Até a próxima.